Esse aqui é um outro problema muito parecido com o que nós resolvemos ainda agora, sobre uma turma com meninos e meninas, faltaram 2/5 dos meninos e faltaram 1/3 das meninas. Esse problema aqui, ele fala que tem uma excursão para uma cidade de Machu Picchu, onde vinham 43 pessoas, brasileiros e peruanos. Ele fala que entre os brasileiros, 2/5 são homens. E entre os peruanos, 3/7 são mulheres. Então, assim como naquele outro problema, o que nós vamos poder afirmar a partir desses números? Se 2/5 dos brasileiros são homens, então o número de brasileiros tem que ser múltiplo de quanto? De 5. Claro, para você poder calcular 2/5, eu não vou poder ter, por exemplo, 8 brasileiros, porque aí 2/5 de 8 seria 3,2. Eu não posso cortar uma pessoa ao meio. Por isso que o número de brasileiros tem que ser múltiplo de 5 e o número de peruanos tem que ser múltiplo de 7. Então, nós vamos ter que construir uma tabela com as possibilidades e ver qual dessas possibilidades de números vão dar um resultado que dê a soma 43. Nós vamos resolver esse problema de uma forma um pouquinho diferente, sem construir a tabela. Primeira coisa, se o número de peruanos tem que ser múltiplo de 7, quais são as possibilidades para o número de peruanos? Nós podemos ter 7, 14, 21, 28, 35 ou 42 peruanos. Essas são as únicas 6 possibilidades para o número de peruanos. Agora, se eu sei que a soma de peruanos mais brasileiros tem que dar 43, então para cada uma dessas opções, qual seria o número de brasileiros? Ora, se eu tiver 7 peruanos num total de 43 pessoas, o número de brasileiros vai ter que ser 43 menos 7. Isso aqui vai dar, então, 36. Seriam 36 brasileiros mais 7 peruanos, um total de 43 pessoas. Vamos fazer a mesma coisa para essas outras possibilidades aqui. Se eu tiver 14 peruanos, o número de brasileiros vai ter que ser 43 menos 14. Isso aqui vai ter que dar 29. Isso aqui vai ter que dar 22. Isso aqui vai ter que dar 15. Isso aqui vai ter que dar 8. Isso aqui vai ter que dar 1. Sempre de tal forma que a soma dos números de peruanos e brasileiros dê 43, como o problema pede. Eu já obriguei o número de peruanos a ser múltiplo de 7. Agora, eu tenho que obrigar o número de brasileiros a ser múltiplo de 5, né? Porque ele fala, 2/5 dos brasileiros são homens. Então, o número de brasileiros é múltiplo de 5. Entre essas opções, a única que é múltiplo de 5 é qual? Essa aqui. Então, nós vamos ter a solução do problema. Vamos ter 28 peruanos e 15 brasileiros. Vamos ver o que o problema pede agora. Ele quer saber o número de mulheres da excursão, independente da sua nacionalidade. Ora, então eu tenho que encontrar entre os brasileiros quantas são as mulheres e entre os peruanos quantas são as mulheres. Entre os brasileiros, 2/5 são homens. Se 2/5 são homens, qual seria o número de mulheres? Qual seria a fração do número de mulheres? 3/5 é o que falta para somar 1. Então, se 2/5 são homens, 3/5 dos brasileiros são mulheres. Então, vamos multiplicar isso aqui por 3/5. 15 vezes 3/5. Isso aqui vai dar 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, existem 9 mulheres brasileiras. Ele fala ainda que entre os peruanos, 3/7 são mulheres. Então, o número de mulheres peruanas vai ser 28 vezes a fração correspondente às mulheres, que é 3/7. Isso aqui vai dar 28 dividido por 7 dá 4.
4 vezes 3, 12. Então nós vamos ter um total de 12 mulheres brasileiras e 9 mulheres peruanas. O número total de mulheres vai ser 12 mais 9, 21 mulheres. Então, o número total de mulheres vai ser igual a 21. Opção certa, letra E.